Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos, em sua versão Pocket. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e hoje a gente vai falar de futebol, de cinema, de história e tudo isso dentro de um mesmo contexto. No blog de Cássio, ele trouxe essa semana um post com detalhes retirados de quem já assistiu às primeiras exibições do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e indicado do Brasil para a disputa do Oscar de 2026. Cássio, quem assistiu o filme e prestou muita atenção já percebeu detalhes da ambientação histórica no Recife de 1977 que envolve os clubes de futebol aqui da cidade. A gente viu que esse início do debate, trazido pelo jornalista João Valadares no antigo Twitter, destacava um personagem que cita o Santa Cruz, mas depois outras pessoas foram resgatando pequenos momentos, trechos, em que há citações ainda que distantes ao esporte, ao náutico e fundamentalmente à vida no Recife de 77, que é o tema, o pano de fundo do filme. Era impossível registrar a vida no Recife de 77, Cássio, sem ter detalhezinhos que fossem sobre os três clubes, né? Fred, em 77, o Campeonato Pernambucano era uma competição que durava 6 meses. Ou seja, a disputa, a rivalidade do trio de ferro, a gente, em 2025, você pode jogar uma vez de repente. Você pode jogar ali na primeira fase, pode não encontrar mais no mata-mata, e cada um numa divisão diferente, você só vai se reencontrar no ano seguinte. Enquanto na época tinha primeiro turno, final do turno, segundo turno, final do turno, final do campeonato, jogo de ida. Afinal, mesmo foram 4 jogos, só para tu ter uma noção. a decisão de como era aquilo ali. O Campeonato Pernambucano de 25, Fred, teve 10 clubes e o Sport foi campeão jogando 14 vezes. Em 77, com apenas 6 clubes, o time precisou jogar 36 vezes. Assim, então, assim, viver Náutico Santa Sport era uma realidade muito diferente daquilo ali. E para ambientar o Recife em 1977, naquele período, Kleber, ele foi, acho que foi Kleber Mendonça Filho, ele foi muito feliz nas sutilezas de colocar esses clubes como parte da sociedade, porque eram parte da sociedade. E, sobretudo, que era um momento que a gente vai ver mais para frente, era um momento onde estava todo mundo vivendo situações melhores, tá? Assim, na verdade, no ambiente esportivo era muito melhor do que a gente está vivendo em 2025. E na hora que você fala do carnaval, se no carnaval hoje você encontra uma camisa, por que você não encontraria uma camisa no carnaval de 77? Se hoje a galera assiste na televisão e você fala interage com pessoas, por que não haveria isso escutando no rádio, na década, na era de ouro do rádio, inclusive, do rádio esportivo? Por que não haveria isso? Então, não é um filme de futebol, na verdade é um thriller político ambientado durante a ditadura militar, com o agente secreto. Não é um filme sobre futebol, mas chamou a atenção porque a indicação, o peso, o hype, como se fala, de colocar o filme nessa corrida para tentar ser um dos indicados ao Oscar, e segundo a imprensa internacional, até possíveis indicações para outros prêmios, tá? Assim, talvez até para melhor filme, melhor direção, para o próprio Kleber Mendonça, e para ator com Wagner Moura, de roteiro original. Então, assim, seria até uma possibilidade de ter mais, não ir além, como foi, por exemplo, Ainda Estou Aqui, que foi indicado a melhor filme, melhor atriz, melhor filme internacional, ou seja, seria um segundo ano mostrando força assim do cinema nacional. Só que dessa vez não é uma passagem no Recife, é uma história no Recife. E aí a gente, querendo ou não, a gente vê histórias em São Paulo, vê histórias no Rio, histórias em outros lugares, assim. Nesse caso, uma história dentro de um filme com esse peso, se passando todo no Recife, é muito curioso. E tendo essas referências do futebol pernambucano que a gente traz aqui, eu acho que elas são bem interessantes. Como você disse, tem um personagem declaradamente torcedor de Santa Cruz, de citar o Santa, da rádio transmitido um jogo do Santa. O jogo na televisão era muito raro. Então, se o Agente Secreto fosse um filme do Recife 25, possivelmente seria alguém veio do Metrópolis, alguém veio do Premiere, alguém veio do Dazon, mas assim, cada um vendo assim, mas em 77 era ou você estava no estádio ou você estava ouvindo na rádio. Assistir a um jogo na televisão de um clube local era
era tão raro quanto esse vídeo que a gente está fazendo aqui sobre esse tema, tá? Assim, seria tão raro. Só um ponto aqui dessa abertura. Como está muito claro ali, nessa imagem em cima, tem escrito Agente Secreto e Trailer. Esse trecho da Avenida Guararapes é do filme, é uma ambientação do filme. Sim. Se passando a Avenida Guararapes em 77, e a gente vai ver mais para frente o quanto, primeiro, as construções são as mesmas, não teve nenhum prédio que teve que ser editado digitalmente, e alguém botou um prédio lá espelhado no meio que teve que tirar, não. Os prédios são os mesmos, mas cores, veículos, anúncios, tudo isso está diferente e é assim, você faz essa volta no tempo, né? De uma volta no tempo, Fred, de 48 anos. E aí, Cássio, essa construção do seu post, ela começou, como eu disse, né, a partir de uma tuitada de João Valadares, que citava o jogo transmitido no rádio do Santa Cruz e o personagem, né, o seu Alexandre, que falou: se o Santa ganhar, eu pago a cerveja, né? Tem esse trecho. E a partir daí, o próprio Kleber Mendonça, ele interagiu com essa postagem e também já interagiu com o seu post, né? Ele recomendou o seu post. E aí ele fala que o personagem Euclides, ele é torcedor do esporte, né? Ele traz essa ambientação também, e que crianças que brincam no filme são náutico. Uma produtora do filme mostrou uma foto dela utilizando uma faixinha do Náutico, que foi parte da cenografia, né, Cássio? Então, todo esse universo ele já foi se desdobrando um pouquinho. Poucas pessoas viram o filme. Nesse momento que a gente grava esse vídeo, no dia 18 de setembro, o filme estava em pré-estreia, tinha tido pouquíssimas exibições, estava próximo de ter uma sequência de pré-estreia na próxima semana no Recife, mas ainda não entrou em cartaz no Brasil de forma total, que só vai acontecer em novembro, Cássio. Mas já deu para ir construindo. E aqui a gente tem prints, né, de uma imagenzinha, de um framezinho que aparece no texto. Frame, não é nem um segundo, porque um segundo cabe mais de um frame. Dentro do bloco de carnaval, em que a gente consegue ver uma camisa do Sport, uma camisa de Santa Cruz e uma faixa vermelha e branca passando ali, que a gente pode colocar na conta do Náutico. Pode, que inclusive é o time de Kleber. Que é o time de Kleber, ele é alvirrubro, né? E esses dois personagens, a gente tá colocando esse print, eles não estão em pontos diferentes não, tá? Eles estão lado a lado, só que assim, na hora que tem um frame, um aparece, na hora que o frame vira, o outro dá um passo na frente e fica na frente dele. Então, na verdade, esse rubro-negro e esse tricolor estão caminhando juntos, eles estão lado a lado nessa orquestra de frevo, que a história do filme se passa ali mais ou menos no período carnavalesco, né? Ou seja, fevereiro de 77. E além dos elementos que a gente vai vendo, né, que você pode olhar na parte de cima dos veículos, tem o próprio orelhão que Wagner Moura tá telefonando ali, né? Esse a gente viveu, tá? Assim, hoje é peça de museu, mas eu passei ficha ali, e detalhe, liguei até a cobrar, que era o 90-90, eu acho, né? Eu acho que era 90-90 para ligar a cobrar. Eu acho que era 90-90, Cássio. Era 90, e tinha modelos mais modernos, mas eu lembro de ter ligado nesse vermelho aí, porque depois tinha uns que até botavam um cartãozinho, acho da Telemar, alguma coisa do tipo, mas esse vermelho de ligar assim, girando, passei por ele. E aí, Cássio, vou aproveitar para mostrar também, tá? Já que eu citei, a Manu, que é a produtora, mostrar a imagem que ela postou, tá? Essa faixinha aí que ela está utilizando nos Aflitos teria sido parte também do filme, certo? Só que essa faixinha está na cabeça das crianças, assim, ela colocou exatamente, está na cabeça das crianças e aí ela transformou num adereço aí no pescoço. Mas são esses detalhes, né, Cássio? E tem algo que é muito, muito legal nisso tudo e que algumas pessoas podem estar vendo e pensando assim, que bobagem, né? Algo tão pequeno para vocês fazerem um vídeo num canal de futebol. Primeiro, que o nosso canal é de futebol, mas na verdade é um canal de comunicação. Então, cabe cinema, cabe qualquer coisa que a gente resolva falar e sinta, né, que pode ser interessante para o nosso público. Exatamente. E ainda temos o nosso programa, né, nosso braço, que é o Agamenon, que cabe tudo. Mas para dentro do contexto futebol, Cássio, é muito diferente a cultura de um torcedor de um clube do Nordeste, ou mesmo de um clube até do Rio Grande do Sul, de um clube de Minas,
que sempre esteve muito fora e muito à parte das produções, sejam de novelas, de filmes, de toda a dramaturgia. Nunca a gente vê um personagem que torce para o Ceará, nunca a gente vê um personagem que torce para o Inter, que torce para o Goiás, que torce para o Atlético Paranaense. A gente sempre vê nas novelas, sobretudo, séries, os personagens que são Flamengo, Botafogo, Fluminense. Já teve filme que Tá? o casal, um era Palmeiras e outro era Corinthians. Exatamente. Era o amor da rivalidade. Você não consegue imaginar que vão fazer esse filme sendo Bahia e Vitória. Exato. Então sempre foi algo que a gente ficou muito à parte, né, Cássio? Então, quando a roda quebra e se inverte, o foco da produção passa a vir para cá, tá? Porque, queira ou não, o Nordeste ganhou força na produção de cinema nos últimos anos, Pernambuco, mas Ceará também tem uma força, Bahia também tem uma força. Pernambuco talvez esteja, em relação a esse tipo de filme, um passo além, sobretudo pelo trabalho de Kleber e outros diretores. É um estado que tem uma cultura forte, mas o Nordeste como um todo se desenvolveu muito nessa linguagem do cinema, na capacidade de produção dos diretores, dos roteiristas. E aí a gente começa a furar a bolha. Então, Cássio, é natural que a gente valorize o pouquinho que se Se fosse o apresenta. 30º filme, a gente talvez não estaria fazendo aqui. Poderia estar pela indicação do Oscar, mas assim, sendo um, pô, claro que vale, Fred. E aí, Cássio, vamos seguir mostrando um pouquinho, tá? Só peço aqui pra galera, Fred, voltar lá no título, pra galera guardar o Pirelli, que é assim, o easter eggzinho dali, lá em cima de um dos prédios lá da Avenida Guararapes, né, que é depois que você passa a ponte. Essa é a ponte onde fica o Galo da Madrugada, né? Para quem não conhece aqui o Recife, essa é a ponte do Arco Coelho, onde fica o Galo o Galo é armado anualmente. Detalhe, não existiu o Galo da Madrugada. O Galo da Madrugada ainda não tinha sido criado. O Carnaval do Recife, apesar de parecer que tem que falar de uma tradição de 100 anos, né? Mas assim, o Galo logo depois é que foi criado, mas nesse filme não existia. E tem aquele Pirelli ali em cima, né? E até isso não passou batido, na verdade, na ambientação, né? E aí, Cássio, a gente vai para as imagens reais, né, do Recife de 77. E ali a gente tem o Pirelli. Não está no alto, não está na principal imagem, que a principal imagem é o ângulo invertido. O personagem ele está do lado de lá, tá? Para que todo mundo. Vou voltar aqui. Possivelmente ele está ali, ele está olhando. Está no Cinema São Luís. Ele está em cima ele está na sacada do Cinema São Luís, olhando para ver. Exatamente. Ele está olhando para o outro lado, tá? Então essa imagem maior que a gente tem, aquele prédio na frente ali, é o Cinema São Luís, né? Do meio, dá para ver quem apertar ali os olhos para enxergar o letreiro do São Luís, e não mudou nada, tá? Se você passar lá agora, é impressionante. É a mesma coisa. É impressionante. E onde tem a placa do Martini é um hotel, tá? E ele está no Cinema São Luís e está vendo justamente a imagem aqui de baixo, que é a imagem que a gente falou do Pirelli. Eu vou dar um zoom, Cássio. Só que esse do Pirelli já é uma foto, isso já não é do filme, né? Isso aí já Exatamente. É aqui, ó. Trazendo para a tela aqui a imagem real dos anos 70 que o personagem de Wagner Moura estava vendo naquele momento. E perceba que quando o Galo é armado, o tanto que o trânsito do Recife tem que mudar, né? Porque você trava essa ponte e todas as linhas de ônibus elas vão por outros caminhos e tal. O detalhe é que nessa época, Cássio, era ônibus elétrico, né? Isso. Então, o desvio... Não, mas não existiu o Galo, lembrando, até Sim, o Galo da Madrugada, claro. O primeiro carnaval dele, curiosamente, Fred, foi o do ano seguinte, foi em 78, a primeira edição do Galo da Madrugada. Que detalhe, não existia o Galo armado. O bloco foi criado em 78, mas o Galo, do jeito que a gente conhece hoje, que fica na ponte, se eu não me engano, é de 1994. Ele não foi uma coisa... Essa tradição, né? Essa tradição ela não foi tão enraizada. Não, assim, o bloco começou grande, mas não de ter um Galo armado ali no meio da ponte parado. É porque, assim, quem olha hoje, Cássio, acha que faz 100 anos que aquele Galo é levantado ali, né? Como eu disse a você, aquilo tem até no SimCity, joguinho de videogame que eu tenho, existe lá para você conseguir dentro dos itens lá que você consegue no jogo, tem o Galo da Madrugada para você colocar na cidade. Cássio, eu vou voltar mais uma vez à tela porque a ambientação ficou muito boa, né? A ambientação ela ficou
Muito, muito legal. A gente tem aqui a imagem E foi gravado de digitalizada. manhã, sabe? Assim, de manhã, gravava, bloqueava as ruas, tinha uma janela ali de tempo, sei lá, meia hora, uma hora, realmente não faço ideia. Bloqueava tudo, acesso, carros e tudo. E tem muita gente, os cursos, assim, tem muitos carros antigos, ônibus antigos, aí ele conseguiu reunir tudo isso para botar para circular durante essas Total. cenas. Agora, Cássio, eu estava falando, vendo um ônibus elétrico, e eu me lembrei algo que a gente até comentou, tá, recentemente, quando eu viajei. Nessa minha última viagem que eu fiz, eu estava à noite, né, na Suíça, e aí, de repente, na rua, quando eu olho, lá vem um ônibus elétrico. Do mesmo ônibus elétrico que a gente condenou e aposentou aqui por se tratar de algo ultrapassadíssimo, né? Hoje Veja, a roda girou e o ônibus o elétrico. que? Veja, o ônibus elétrico que foi aposentado era ultrapassado Não, valendo. Tipo, é a mesma coisa, ó, o foguete a turma mandava pro espaço nos anos 60, continua mandando, mas o foguete é diferente. Assim, sim, mas o esse, conceito do ônibus elétrico que Recife abandonou completamente, né, Cássio? mas acho que Bondinhos. está se usando muito agora VLT, porque você acaba tendo outra forma, polui menos, querendo ou não, tem uma poluição visual, né? Assim, enquanto É a muito, gente vive um momento de embutir fiação, aí de repente meter Quando eu mais vi, fiação Cássio, para quando eu cima. vi ele passando, que eu olhei pra cima, o mesmo ganchinho, eu disse, meu irmão, a mesma coisa, pô. Parecia. Pode ter um pouco de tradição nisso, Fred. Não exatamente isso aqui é a melhor coisa a Sim. ter. O detalhe, isso era numa parte histórica, obviamente, da Então, cidade, tá? Então, Cássio, voltando aqui para essa imagem geral, uma das imagens, tá, do Recife. A gente vai passar. esse centro que a gente está vendo, Fred, ele existe, ele foi começado a construir nos anos 40, os anos 50 já estava pronto, tá? Só para ter noção assim, não existe. Grande parte da cidade é como a gente está vendo nessa foto maior, os sobrados ali do lado dos prédios. Assim, era a maior parte da cidade é assim, mas o centro da cidade do Recife, ele é basicamente o mesmo desde a década de 50. Assim, os mesmos prédios, assim. E Recife era uma cidade, Cássio, que se desenvolveu muito rápido, tá? E o próximo slide até mostra isso. Uma curiosidade. No local desse letreiro da Pirelli, 26 anos antes, Cássio. Eu tinha essa imagem guardada na memória dos álbuns da Copa que a gente fez. Em 1951, você vê que as construções ali estavam mais novinhas, né? Assim, dá pra, mais novas. 0 quilômetro. Que é impressionante esse desenvolvimento urbano do Recife, que se deu ali nos anos 40, tá? 30, 40, 50. E o letreiro era Rolex. Eu achei pesado. Forte, viu? né? Forte. Aí eu te pergunto, será que era a origem? Não era, pô. Veja, Naquela época, lembra que nos eu anos acho que ele não era 90 tão tinha uma caro. empresa Hummel que ela fazia Tinha. um nome para ficar parecido com a Hummel lá da Europa. Mas Rolex não, cara. Não Rolex é sei, Rolex. velho. Tu bota a mão no fogo que esse Rolex era a origem. Não, a imagem é real, mas que esse Rolex que a turma vendia em 51 no Recife era a origem. Eu acho que era. E talvez, cara, se não fosse tão fora da realidade como é hoje. Essa é que talvez seja uma questão E os cultural. ônibus, pra gente voltar. E os ônibus aí, ó. Não, e os carros, aqueles carros assim de filmes clássicos de época e tal, pelo amor de Deus, parece uma viagem no tempo. O nosso DeLorean voltou um pouquinho mais, tá? Para 51, mas agora vale. Valeu Esse prédio hoje ele foi adquirido, detalhe, nos anos 90 para cá, nas últimas décadas estava abandonado e foi adquirido por uma faculdade e tomara que faça melhor uso para reativar, que inclusive que o filme mostra inclusive como o centro da cidade era mais vivo do que hoje, né? Hoje exatamente, as pessoas moravam no centro da cidade. Era um local de moradia também, hoje menos. E o centro do Recife hoje vive, na verdade, um momento. Ele precisa virar paleta. Eu acho que ele tem que virar paleta, na verdade. Né? Porque tá talvez no seu pior momento, cara. Se a gente já viu o próprio Kleber já fez de reestruturação. Retratos fantasmas. Sim. Retrata exatamente disso. Focado muito nos cinemas, né? No abandono dos cinemas. Que
Que é um ponto Mas é a que consequência geral dá da. luz ao centro, né? É o abandono do Sim, centro, na verdade. Né? exatamente. É a consequência, né? Ninguém abandonou só os cinemas, o centro está lá Exato, pujante e os cinemas foram abandonados, né? É de fato perfeito. uma sequência. Outras imagens, Cássio, tá? Do velho Recife. Esse aí também é centro, tá um pouquinho mais atrás ali. E agora então a gente deixa um pouquinho a região central e segue para a zona sul da cidade, Cássio. Uma boa viagem diferente, tá? Começando a se tornar mais residencial, né? Se você voltar mais no tempo, era uma região de veraneio. Aqui os prédios vão É aquela surgindo, piada, né? Boa Cássio. viagem. O cara tem pra boa viagem esse tipo. É, os prédios vão Era, brotando aqui do chão, porque a população vai cada vez mais, não só crescendo, mas fundamentalmente, Cássio, migrando dentro das regiões da cidade. Né? mas perceba que já tem um holiday, o que a gente falou há pouco, daqueles prédios que existiam há bastante tempo, e aí depois passa por um abandono, aí vira a paleta e passam a ser adquiridos para passarem por um retrofit, uma nova utilização. É o holiday, né, que recentemente passou por isso, foi desocupado, e passou um tempão fechado e foi adquirido, e vai ser um prédio agora, em tese, toda muito verde no prédio, um projeto, é até bonito o projeto que foi apresentado, mas era basicamente ele, da altura dele ali, né? Os outros, o restante ali da Zona Sul, ela era bem esvaziada, tem até a parte alagada ali, a gente vê depois assim, o tanto que teve de aterro ali também, né? Perto daquela região do Mangue gigantesca. Fred, essa expansão do Recife, inclusive, bate com esse período da época de 77, tá? O Recife, o censo do Brasil que a gente fez recentemente era de 10 em 10 anos. Então ele teve em 70 e teve em 80. Em 77, a população do Recife e qualquer outra localidade do Brasil, ela era feita do jeito que é feita hoje, anualmente, através de projeções. Hoje a gente vê o site, o IBGE divulga no site, mais ou menos em agosto. Naquele ano, eu acho que o documento era os anuários estatísticos do IBGE, assim, que ele divulgava e tinha lá a população de todas as cidades do Brasil. Detalhe, não era a mesma quantidade de cidades que tem hoje, né? 5.500 e poucos, tinha muito menos, tinha menos municípios. E no Recife, em 77, tinha 1.249.000 moradores. Hoje, quase 50 anos depois, o Recife tem 1.580.000. Detalhe, reduziu um pouco, estava 1.640.000 e caiu para 1 milhão. Aí você fala, como é que a gente olha essa imagem? Como é que a gente olha essa imagem? E a cidade tem basicamente assim 340.000 moradores a mais, com Boa Viagem sendo assim muito mais do que 340.000 moradores a mais só em Boa Viagem. Tem uma série de fatores assim, espaços, tem o crescimento de apartamentos, mas tem bairros que foram sendo modificados, a composição urbana desses bairros, pessoas que de repente moravam em lugares menores conseguiram evoluir um pouco de vida para morar em lugares mais espaçosos, e a cidade foi crescendo, sobretudo na região metropolitana. Porque a gente está olhando essas fotos, o Recife é muito maior hoje do que era nos anos em 77, mas a população não é. Ou seja, era muita gente apinhada, eram famílias maiores. Por exemplo, hoje um apartamento tem 2 pessoas e um filho ou 2 filhos, uma pessoa e um gato ou um cachorro, o cara mora sozinho. Antigamente as pessoas... os pais da gente geralmente tinham muitos irmãos, era uma coisa muito comum. Na minha família, por exemplo, o meu pai tem 3 irmãos, minha mãe tinha 7 irmãos, entre irmãos e irmãs. As famílias eram maiores, assim, a taxa tinha essa relação familiar, ela vai diminuindo, ou seja, uma casa, um imóvel tinha muito mais gente do que tem hoje. Em parte dos bairros, tinha obviamente bairros de classes mais humildes, onde isso se mantém até hoje, mas de certa forma a composição familiar é que faz essa mudança para que o Recife seja muito maior em termos de estrutura, mas não de população. Mas o entorno do Recife aí sim cresceu. Porque o entorno do Recife, ele passou a região metropolitana de 2 milhões de habitantes, era 2 milhões e 85 mil em 77, para 4 milhões hoje, sendo uma das maiores metrópoles do Brasil. Por exemplo, o Recife, em 77, Fred, se não me engano, era a terceira ou quarta maior metrópole do Brasil. Em 1970, no censo de 70, acho que era terceiro lugar. Na verdade, não sei se ele foi a terceira cidade a chegar em 1 milhão de habitantes. Acho que o dado é esse. Só depois de São Paulo e do Rio. Só que em 77 começa a ser ultrapassado por Salvador, por outras cidades e tal, porque pela falta de espaço. O município, a área do Recife é muito pequena, mas o entorno foi crescendo muito.
O Grande Recife, a região metropolitana do Recife, ela foi criada oficialmente em 1973. Curiosamente, no mesmo ano que foi criada a bandeira do Recife, né, que recentemente virou uma homenagem do esporte, mas foi uma lei, na verdade, não só a região metropolitana do Recife, como outras regiões metropolitanas. Há uma lei federal instituiu na municipalidade várias regiões metropolitanas, entre elas o Recife, que tinha 9 cidades. Camaragibe não era Grande Recife, apesar de ser do lado. Porque Camaragibe, em 73, quando foi criado, era mais distante do que a gente pensa que é hoje. Chegar em Camaragibe tipo... Hoje você vai andando e a cidade não acaba até chegar em Camaragibe. Em 73, em algum momento acabava. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente o esporte. O esporte tem uma coisa que tinha na época, o giradouro. Em algum momento aquele giradouro é porque o Recife acabava daquele giradouro. Você fazia, girar e voltar para a cidade. Hoje você passa direto. Então, assim, Camaragibe não era. O Recife tinha 9 cidades e 2 milhões de habitantes. Hoje são 14 cidades. E chegou até a ter Goiânia. Goiânia recentemente chegou a virar Grande Recife, mas ela, por questões econômicas, acabou dando passo para trás e voltou a ser só Zona da Mata. A área do Recife cresceu, mas a população dobrou, Fred. Então, no fim das contas, a cidade que a gente enxerga, a gente está vendo nessa foto aérea aí, que o Grande Recife não tem lá os prédios do tribunal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pode ver que tem ali margeando ali onde fica a prefeitura, tá tudo prontinho para subir prédio. A Polícia Federal que fica ali também, nada daquilo existe, mas hoje tudo existe. Agora, o centro do Recife é igual. Assim, isso aqui é realmente assim, se você colocar um lado a lado, os prédios aí são os mesmos. Então é isso. O Grande Recife, ele dobra de tamanho, cresce, ganha mais área, mas também ganha mais áreas, Fred, com cidades que não acrescentaram tanto em termos de população, como, por exemplo, Araçoiaba. Para dar um exemplo, uma cidade pequena que hoje faz parte do Grande Recife, ele não fazia. Mas é isso, essas são as diferenças que a gente viveu. Não, que eu não vivi porque eu não era nem nascido, nasci em 81, mas que o povo pernambucano viveu nesses 48 anos. Cássio, você citou o Holiday, né? Prédio icônico de Boa Viagem, da arquitetura. E aqui eu lembro que o prédio ganhou muito destaque na série Justiça. A gente está falando de poucas produções audiovisuais, né? Muita gente conheceu o prédio justamente na série Justiça da TV Globo. E não estava desocupado. Eu acho que tipo, não isso estava. Não é efeito, inclusive, eu estava vendo visual, no Google. Não. Nacionalmente, a notícia foi assim: prédio da série Justiça da TV Globo está desocupado no Recife, né? Então foi ainda quando ele tinha vida, né? Dentro. Essa imagem, inclusive, ela mostra melhor o tamanho do prédio e como é tudo apertadinho, né? Janelas e tal, assim, um apartamento do lado do outro, ou seja, a quantidade de ambiente que tem, de apartamento que tem esse prédio. Né? Uma arquitetura peculiar, tá? Que hoje também vai ficando parte do passado. Justiça que passa em um local ali, ele passa muito em Olinda também, e uma locação do personagem era a causa de Alceu Valença, alugado para que era um dos principais locais dessa série Justiça. E ela tem uma curiosidade muito boa, já que você trouxe aí, que tem uma perseguição de carro na série, que eu lembro que a gente debateu muito isso na época, que ela passa ali, mas tem o Palácio do Governo e tal, só que a perseguição, obviamente é uma ficção, ela pode mudar. Óbvio. Na hora que o cara entra à direita, o cara parece que entrou num portal. A esquina seguinte é outro lugar da cidade, porque naturalmente você não precisa seguir exatamente esquina a esquina como é a cidade, né? Mas o cara tá aqui, ó. O cara dobrou a direita não era a direita da vida real, a direita já era um outro canto da cidade. E aí, Cássio, a gente vai entrar agora no futebol e a gente vai começar entrando no futebol resgatando as camisas e os estádios, Cássio, em 77. Eu te confesso, Cássio, que quando eu abri o seu blog, e aí é um misto de memória romantizada, de ter vivido e não ter... Tipo, eu sou de 79, obviamente eu começo a consumir futebol em 84, 85, 86, né? Eu achei essas camisas... Se você dissesse assim, ó, Fred, essa camisa aqui é dos anos 40, eu acreditava. Na minha memória não muito compactada, digamos assim, numa linha do tempo lógica, as camisas já eram um pouquinho mais desenvolvidas em 77. Talvez fosse, eu achei elas, eu achei essas versões assim muito grosseiras, né? Os estádios aí também, a gente começa pelo Arruda, pela camisa do Santa, né? Que é o time mais citado no filme. Tudo muito diferente do que a gente vê hoje, né? O estádio, o bairro
E você mandou prestar atenção na cor do canal do Arruda também, né? Sim, veja, essas imagens, essas duas imagens que a gente está vendo aí, a da camisa, ela é do site Football Kit Archive, e a do estádio, isso vai acontecer nos outros clubes também, do perfil no Instagram, postais de estádios. Cartão postal, só de estádio. O cara criou um perfil só sobre isso. E esse de estádio de várias épocas do Brasil. Aí tem, tipo, o cara tem várias postais do Arruda, por exemplo. Mas assim, aí tem de outros momentos, já quando é o superior, mas esse é dos anos 70, logo quando o Arruda é inaugurado ali, a obra é finalizada. E realmente, assim, me chamou muito a atenção disso aí. Primeiro, essas camisas, só falo do Arruda já, mas só da camisa que foi o primeiro ponto que o Fred trouxe, a gente vai passar também pelas do esporte do Náutico, que elas têm similaridades, porque nessa época não tinha o Santa é Adidas, o esporte é Umbro, o Náutico é Diadora, o Santa é Finta, o esporte é Topper, o Náutico é Caialama. Tipo, não tinha isso. Era produção por demanda. O clube ia lá numa malharia, Fred, e confeccionava suas camisas. Tanto é que os torcedores que tinham suas camisas, muitos mandaram fazer. O cara não existia a loja do clube para o cara comprar a camisa do Santa Cruz, não, tá? E tenha certeza que essa camisa que a gente tá vendo, se essa for do volante, a do lateral direito é um pouquinho diferente. Assim, as 11 camisas, elas não eram 100% iguais, não, porque é tudo feito à mão. Mas essa camisa, ela tem uns detalhes que mostram o ano dela. As 5 estrelas, elas são do pentacampeonato do Santa, de 69 a 73. E as 2 estrelas abaixo, elas são do supercampeonato. Aí, cara, o Santa não é tri-supercampeão? Mas o tri-super foi 83. Antes de ser tri-super, ele foi bi-super. Então, assim, ele foi o que é o supercampeonato em Pernambuco. É quando cada clube ganhava um turno, os campeonatos tinham até 3 turnos, e aí fazia um triangular. Era muito raro de acontecer isso. Ou o cara ganhava os 3 turnos e ganhava direto, ou alguém ganhava 2 turnos e tinha uma vantagem na final. Mas se acontecesse de cada ganhar o turno, aqui em Pernambuco, em outros lugares se chama só de triangular. Em Pernambuco, a cultura que eu acho legal é de chamar de supercampeonato. Eu acho que no Rio de Janeiro também já chamaram de supercampeonato. Que até acho que no Rio, Fred, teve uma vez que o supercampeonato empatou. Aí sabe o que aconteceu? Virou super campeonato. Jogaram de novo, né? Não, e o nome ficou super. Aí, enfim, mas esse do Santa, o Santa foi super campeão em 57, que é justamente quando surge ali a marcha exaltação, que hoje é um dos hinos oficiais do Santa Cruz, é o Santa de Capiba, né? Santa Cruz, junta mais essa vitória, Santa Cruz, ao teu passado de glória. Ela foi escrita por Capiba em 47, que foi um título do Santa, mas o Santa ficou esse tempo todo de jejum, ele só lançou quando o Santa voltou a ser campeão em 57. Que inclusive tem um verso que fala: tu és o super campeão, que é justamente. E o Bi-Super foi em 76, um ano antes. Então, assim, essa camisa é desse momento. Ela tem, além do escudo, tem um desenho diferente, mas ele também tem esse contorno amarelo, coisa que o Santa não tem mais, né? Levando essa camisa para o Arruda. O Arruda começou a ser construído em 65. O Santa já tinha esse terreno desde 43. Aí tem em 52... tem a lei municipal que o terreno é doado para o Santos, que até está bem atual, porque foi justamente na parte da SAF, de poder ou não repassar o Arruda para a SAF. Então, desde 52, o Santa tomou posse, mas não pode doar, é do Santa. E o Santa tinha o alçapão do Arruda, que era um estádio com arquibancada de madeira. O gramado que a gente está vendo assim, na época era o contrário. Em vez de ser norte e sul, as barras eram oeste e leste. Aí tirou, demoliu tudo e começou a construir em 65. A obra foi finalizada. Esse é o projeto original do Arruda, tá? O projeto original não tinha o anel superior. Esse é o projeto original. Ele foi finalizado em 72, que era o anel inferior. E atrás das barras, ela sendo essa arquibancada um pouco mais baixa, não é falha da foto ou impressão, assim. A arquibancada ela fica maior do lado do campo e um pouco menor atrás das barras. E o setor de cadeiras, que é igualzinho a hoje. Em 72 foi inaugurado um amistoso Santa Cruz e Flamengo, 0-0. 62 mil pessoas assistiram. Em 76, o jogo do Bi-Super, que tem essas estrelinhas, um ano antes do filme, o público, Fred, da final do Supercampeonato foi de 62.711, que foi o recorde do Arruda e seria o maior público de Pernambuco até a construção do anel superior do Arruda. Assim, mas por que eu destaco esse público? Porque depois que foi construído o anel superior, na época, a lógica de público era muito diferente. Hoje se mede por 50 centímetros por pessoa,
tem que ter espaço de Eva, tudo certo. Antigamente não era isso, era 30 centímetros por pessoa, um espaço pode botar 2, 3 pessoas, pode ver jogo em pé. Enfim, esse jogo de 76, que o Santa foi campeão, ele cabe mais gente do que hoje o Arruda caberia se tudo fosse liberado. O Arruda, na verdade, a gente está gravando esse vídeo, o Arruda estava liberado para 30 mil pessoas, porque o Anel Superior está quase... Ele está interditado, uma boa parte só está liberada, acho que 3, 4 mil pessoas. Mas se o Santa fizer as obras, que inclusive tende a querer fazer com a SAF, né, no acordo, é para recuperar a capacidade original dele, da forma como ele é medido hoje, com o Anel Superior, que é de 60.040. Então, um jogo em 76, sem o Anel Superior, deu mais gente do que o Arruda hoje, se ele tivesse a sua capacidade máxima. Para você ver como eram outros tempos. Total. E como você olha no entorno, a gente está vendo nessa foto, a parte de cima é onde fica a Rua das Moças. E do lado de cá, o canal da Avenida Professor José dos Anjos, o canal tá limpo, pô. Porque antes, muita gente não pensa, muita gente não sabe, talvez, não pensa, desculpa. Muita gente não muita gente não... Mas isso é um assunto para outro vídeo. É para outro programa, não. Quase todos os canais do Recife, Fred, eram córregos dos rios. Tipo, não, o canal não é assim, o cara pegou uma escavadeira, cavou e aquilo virou um canal. Isso é um córrego que vai dar no Beberibe. Como qualquer pessoa, como Pernambuco, o Beberibe junta com o Capibaribe e forma o Oceano Atlântico. Mas assim, esse córrego, ele tem outros córregos na cidade. Então, esse é um córrego que foi moldado para virar canal. Mas você olha pela cor, é óbvio que essa é uma foto colorida dos anos 70, de um cartão postal. Mas assim, se ele tivesse sujo, essa cor não seria essa, porque não tem nem como fazer tratamento ali para mudar a cor. Então era outra situação. E um último ponto ainda que a gente está vendo essa configuração, eu gostava muito desse estilo de estádio. Arquibancada, o cimento é cinza. Assim, eu confesso assim, que a gente vai ver como era o do Sport, a mesma coisa, o do Náutico, assim, essa arquibancada toda cinza. Para mim, é tipo a cara de estádio. É ser desse jeito. É legal ter pintura e tal, mas ser desse jeito eu também acho legal. Perceba que não tinha o ginásio Arrudinha, que seria ali no canto inferior direito. Hoje é o ginásio do Santa, tem ali uma quadra, ele tem um esboço de quadra, né? Não tem o Clube Social do Santa, que está lá do lado esquerdo, que tinha piscina. Você pode ver que não tem nada ali. Parte da minha infância, Cássio, foi nesse Arrudinha. Você é ex-jogador do Santa Cruz, né, Fred? Ex-jogador do Santa Cruz, ex-jogador do futsal tricolor. O Sport, por exemplo, ele constrói o Clube Social antes da ilha, se eu não me engano. O Santa é o estádio antes do Clube Social. Vou trazer então, Cássio, o Sport, tá? Com a Ilha do Retiro, do jeito que você gosta, cimento, cinza. Mas veja, você não acha bonito, não? Mas é questão de gosto, não. Acho. Eu acho bonito. Mas eu não sou o maior saudosista em relação a estádios, não. Eu não acho isso saudosismo, não. Eu acho bonito, poderia ser bonito hoje. Assim, não tem problema. Tem pinturas que ficam legais, tem pinturas que não ficam bonitas. O Sport uma vez tem um QR Code na geral. Não, foi horrível. E aí, Cássio, veja só, entre as pinturas muito exageradas e o cinza, também prefiro o cinza, tá? Cássio, a gente vê aí parte já significativa da estrutura do clube para além da ilha, né? As quadras de tênis, né, que ainda existem, hoje estão cobertas. No estádio, né? Exatamente. A gente vê o parque aquático. Me parece que a piscina olímpica... É dos anos 70. Me parece que a piscina olímpica está sendo construída nessa imagem. Ou então está sem água. Ela está sem água nessa imagem. Mas a sede ainda é muito parecida, tá? O primeiro ginásiozinho ali, lateral. O Jorge Maia, eu acho. Né? Jorge Maia, exatamente. E as quadras de tênis, que hoje são um complexo de tênis, né? Junto com a Bet Nacional, que faz ali E aí uma parte considerável verde ao redor, que não existe mais. E a vizinhança, Cássio, essas casas todas se foram, né? Deram lugar aí a arranha-céus. Todas. E se ainda tem sobrando uma, deve estar recebendo proposta todo dia. Assim, essa é impressionante. A do Arruda... Eu acho que aí não tem mais, não. Eu acho que aí não tem mais, não. Se restar uma, é só garagem de remo dos povos. Eu ia dizer, só isso. A do Arruda, que a gente olha ali em cima, que é a Rua das Moças, aquela área, ela continua sendo uma residencial baixa. Claro que tem edifício caixão, tem prédios ali, mas continua sendo uma área residencial mais baixa, mais horizontal. Essa que a gente está vendo na foto, por exemplo, nesse ângulo da foto que a gente está vendo, hoje, se chegasse um drone para fazer a foto do jeito que está fazendo aí, possivelmente você não vê o estádio. Isso.
Porque prédio. todas essas casas que a gente está vendo aqui embaixo do estádio, aqui nessa parte de baixo, todas elas são edifícios de 30 andares. Então, a camisa do Sport, pode ver que a gola em V, todas as golas eram em V, era a moda lá da época. O escudo com aquele leão clássico, não tem um gole de whey protein. Esse leão tomou. É o leão magrinho. Você lembra aquele leão clássico? Das coisas que mais se desenvolveram nos anos foi esse leão do Sport. Meu irmão, tá impressionante. Creatina, whey protein, tudo, suco. Mas esse leão aí, não tem detalhe as estrelas. O que é curioso, o escudo do Santa hoje não tem estrelas. O Santa limpou as estrelas. Até virou. Enquanto o Sport não tinha nenhuma, e hoje colocou a das conquistas e tal, nacionais, Santa que tinha né? dos estaduais, o Santa tirou. E detalhe, acho que em 2005 ele chegou a colocar aquele mesmo jeitinho, só que invertendo, botou em cima o Tri-Super e embaixo do Pentacampeonato. Outro detalhe, Cássio, desse escudo do Sport, que o Sport aboliu, é a borda em amarelo, né? Isso vai durar mais de 10 anos ainda. Muito, acho que até o início dos anos 90, acho que ainda a borda Eu era acho amarela. que ainda avança pelos anos 90, viu? Só na reta final dos anos 90 que muda. Talvez, aí não, vira Cássio, borda... 2000 ainda é borda amarela, é só nos anos 2000. Aquele time clássico 2000 é borda era amarela, né? Escudo. Pronto. É borda então perceba, tanto o camisa. Santa quanto o Sport tiraram essa borda amarela. Da Ilha do Retiro, Fred, falando para comparação para quem não está por dentro, esse setor de cadeiras, essa obra, a Ilha do Retiro, ela vai ter esse tamanho até 82, quando ela é fechada e passa 2 anos de ampliação e é reaberta em 84. Essa cobertura, que era de concreto, essa cobertura do setor de cadeiras, ela vai ser retirada e o setor de cadeiras vai dobrar de tamanho. Lembra todo mundo fala que já foi para o setor de cadeiras da ilha, sabe? Tem um degrau mais ou menos no meio, que é clássico, que é um super degrau, bem alto. É justamente o último degrau dessa época para ampliação. É por isso que tem um degrau que até corrigiram recentemente numa obra em 2023, quando o Sport fez aquele investimento da reforma da ilha, eles corrigiram um pouco aquele degrau, mas enfim, esse super degrau era justamente do setor clássico das cadeiras da ilha, que vem desde os anos 50 para essa obra dos anos 80. Não tinha as duas gerais, que foram feitas nos anos 80, e nem as curvas que ligam as cadeiras às gerais, que foram feitas em 2 momentos. Uma delas, a de Van Desson, ali em 96, 97, e a outra, a de Dubé, em 2007, 2008. No setor da arquibancada frontal, é o mesmo. Só que as cabines de imprensa eram no meio da arquibancada frontal. E se você reparar, você consegue ver que tem alguma coisinha ali no meio, tipo... E tudo tinha uma cabine de imprensa no meio da arquibancada. Foram demolidas e fizeram os degraus. E uma última particularidade, essa é para quem realmente já frequentou a ilha. Você pode, no caso, a torcida mandante, se bem que o Santa Cruz jogava com mandante, não, também já jogou, pode já ter reparado isso. Hoje, os refletores, eles ficam atrás dos refletores da arquibancada, eles ficam atrás da arquibancada, certo, Fred? Nessa época, aí, em 77, as torres eram fincadas dentro da arquibancada. Você pode ver que eram 4 torres. Essas torres, elas não eram, não tem erro nenhum não da foto não. Elas estão dentro da arquibancada. Elas foram retiradas para colocar o que tem hoje essas torres. Só que o suporte dessas 4 torres ninguém retirou. Eles existem. Então lá quando você vai na arquibancada em 4 pontinhos da arquibancada lá no último degrau tem uma coisa que parece uma caixa d'água que muita gente que frequenta chama de camarote da frontal. Porque se você chegar cedo, você tem um espacinho que se sobrepõe ao outro e meio que você fica ali com algum conforto, né? Que é justamente a base dessas antigas torres. E outra dúvida, outra curiosidade. O Sport está com um projeto de retrofit, o Santa também está, que a gente falou aqui, um de 200 milhões, o do Santa, e o Sport só tem um projeto por enquanto ainda, e no projeto de retrofit do Sport cobriria tudo, menos o dente aberto do lado direito da cabine de TV, que é justamente esse dente que a gente está vendo aqui. Repare que já nessa época seria difícil completar, porque a rua já passava do lado, né? Exatamente, é no limite, né? Total. No limite. Cássio, deixa eu trazer o aflito em cores. Tá? Mentira que tu conseguiu. Eu vou colocar no... Consegui. Veja, eu vou colocar no post. Ele pintou a arquibancada de verde, obviamente não era verde, mas está aceitável. Essa foto é uma foto, acho, do acervo do Diário de Pernambuco, preto e branco, que nos anos 70, num voo, eu já digo porque eu trabalhei no Diário de Pernambuco, não vou dizer alguns anos não, durante muitos anos, e frequentava muito o acervo do Diário. E nos anos 70, Fred, andar de helicóptero, assim, já é difícil hoje, né? Assim, vamos dizer que nos anos 70 arrumar um vozinho aí vozinho não era fácil. Mas o Diário conseguiu
Teve em 75, a gente pode ter mais para frente, mas teve depois também para fazer fotos aéreas do Recife, para usar para várias reportagens do jornal. Infelizmente, como o jornal era preto e branco, e o filme não usaram o filme colorido, usaram o filme preto e branco. E aí tem fotos preto e branco da ilha, do Arruda. Essas que a gente usou colorida, como eu te falei, são dos postais. Eu entrei em contato com o perfil e ele, infelizmente, não tinha um postal colorido dos aflitos para a gente usar aqui. Então, a gente tinha essa foto preto e branco em Fred, mas na hora que a gente foi fazer o programa, pelo visto, Fred usou algum IA para colorir. Trabalhamos na IA aqui. Ficou um pouco minutos, de brinco de princesa ali, né? Aquele ficou. Eu acabei de pedir aqui, Cássio, para ele trocar o verde por cinza. Mas normalmente, quando a gente começa a fazer pedidos na IA, as coisas vão desandando. Deixa eu ver o que vem. Se corrigir isso, fica show de bola. Ele tinha dado uma outra opção, Cássio, que era com essa parte coberta em vermelho. E, na verdade, ele acertou tudo, pô. Detalhe, ele chegou a pintar aqui, ele chegou a colocar arquibancada cinza, era só ter mantido no restante do estádio. Exatamente. O Náutico, a gente tá vendo ali a camisa do Náutico, com a gola muito parecida com a camisa do Santa e a camisa do Sport, era a moda da época. E ainda que já existisse um escudo clássico do Náutico, do hexacampeonato, que tinha 2 estrelas em cima, aqui, não do jeito que é hoje, com elas sendo sequenciadas, mas espalhadas, as estrelas do hexa espalhadas no escudo, mas o Náutico também jogava com essa camisa que era só a bandeira, que tá dentro do estádio. O Elado de Barros Carvalho, do Náutico, a gente está vendo ali na foto, do lado esquerdo, mais ou menos quase embaixo onde está a foto da camisa, o Balança Mas Não Cai, que era o apelido do antigo placar manual do Estádio dos Aflitos. Essa arquibancada que a gente está vendo, a única coisa do Náutico, basicamente, que existe hoje é a das sociais com as cadeiras, que ali ficou completo, e a parte alta atrás da barra, que a obra do Náutico foi descer essa arquibancada, ou seja, muitas vezes você sobe a arquibancada, né? O Náutico foi o contrário, a arquibancada já existia em cima, o Náutico desceu a arquibancada. Já essa do lado esquerdo, que é bem pequenininha e que dá essa volta atrás da barra até o lado do campo, tudo isso foi demolido. E o Náutico construiu uma nova arquibancada, por isso demoliu o Balança Mas Não Cai, balançou, mas caiu em 2001, e o Náutico refez a arquibancada inteira, capitaneado por Rafael Gazanel, que fez toda a obra do Náutico, tem até um setor dele com bastante justiça. Então, o estádio do Náutico também passou por muitas mudanças, tá? E o bairro dos Aflitos já era valorizado, mas era horizontal. Muito horizontal. É outro bairro que chama muita atenção ali, o que a gente vê, porque a cidade mudou completamente aí ao redor dos Aflitos, né? Os prédios tomaram conta do bairro. A gente vê a sede do Náutico ali, ó. Dá para ver americano. Veja, o Basílio americano ali, na ponta no superior à direita. Agora, aquele parece um telhado bem grandão, acho que isso não é o mesmo de hoje. Isso foi refeito. A sede que está ali pintada de amarelo, mas pela IA, a sede é a mesma até hoje. A sede do Náutico é tombada, a sede do Náutico já existia. Aqui a gente está vendo ali. Mas essa parte atrás da sede, que tem um telhado enorme, onde é área de festas, o Náutico fez uma nova, mas tem um ali que faz um C, um telhado um pouco mais baixo. Eu acho que esse é o mesmo até hoje. Eu acho que isso não foi mudado, não. Isso. Cássio, quem sabe faz ao vivo, viu? Vou colocar diz isso não. Se tiver, eu vou colocar. Você vai passar essa imagem para mim, vai para o post, vai para o blog. Vou colocar aqui agora a nova imagem que tirou consideravelmente o verde, tá? Trazer aqui para a tela aqui o novo trabalho da IA. Tá no entardecer, Recifense, essa foto. Mas tá. Mas veja, já gostei mais do que a outra. Bem mais aceito, bem melhor do que a outra. Já tirou o verde aí. Se você estiver vendo esse vídeo, o post já está atualizado com essa imagem dos aflitos. O que é fantástico é que você atualiza com um print da tela da gente. Você não espera eu lhe mandar a mensagem. Não, você vai ter que mandar, porque se eu tirar o print, vai ter essa camisa do Náutico. Eu não tenho como usar esse print, não. Quando a pessoa estiver vendo. Quando a pessoa estiver vendo. Perfeito. Inclusive, deixa aqui o pedido. Se não tiver atualizado, porque Fred não me mandou a foto. Cássio, apesar do Santa Cruz ser o grande clube de Pernambuco nos anos 70... Sem margem para discussão, tá? Sem margem para discussão. Nos anos 70... Eles formam a era de ouro do Santa Cruz. Até falando isso, porque a gente vai falar da final de 77, que é muito curiosa, mas a parte do Santa é o seguinte. O Santa venceu 6 estaduais na década de 70. Até o filme tinha vencido 4, porque ele vai ganhar 2 em 78 e 79. 2 ele vai ganhar nos anos seguintes.
Mas durante o filme, durante a história do filme que se passa no Carnaval, o Santa é o atual campeão, ele é o campeão, super campeão de 76, e o estadual ainda nem tinha começado. O Santa ficou 3 vezes entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro, 4º lugar em 75, sendo o primeiro clube do Nordeste a chegar na semifinal no Campeonato Brasileiro de 71 para cá. Ficou em 10º lugar em 77, no ano do filme, mas que é uma colocação mentirosa, porque eram 4 grupos de 5. Na última rodada do grupo do Santa, o Santa venceu o Remo por 2-1. Se o Santa tivesse vencido o Remo por 4-1, porque a vitória por 3 gols de diferença valia 3 pontos. O Brasil tinha disso, tá? Vitória por 3 gols vale 3 pontos, vitórias por 1 ou 2 gols de diferença valia 2 pontos. Se o Santa tivesse goleado o Remo, o Santa teria sido semifinalista, ele teria liderado o grupo dele. Detalhe, ele ficou a mesma pontuação do Operário do Mato Grosso do Sul. Os dois fizeram 10 pontos, mas aí o Operário no critério de desempate passou. Mas se o Santa tivesse goleado no último jogo em casa, teria sido semifinalista. Ou seja, do 10º lugar, por 2 gols ali, ele tinha condição de fazer isso, ele teria sido pelo menos 4º. De novo, né? 75 e 77 seria, né? E em 78, ele ficou em 5º lugar, chegou nas quartas de final. Com um detalhe, essa campanha de 77 do Santa, que termina em 10º lugar, ele termina essa campanha invicta e acho que são os últimos 7 jogos, e junta mais 28 de 78. O time, isso na primeira divisão, tá? Não é na vida, não. Isso é na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Santa passou mais de 30 jogos, se perdeu um jogo no Campeonato Brasileiro, e ficou em 5º lugar. E para completar ainda, acho que faz parte desse pacote, o Santa teve Givanildo na Seleção Brasileira em 76, Ramon na Seleção Brasileira em 78, sendo convocado para a Copa do Mundo da Argentina, e só não foi porque se lesionou na hora, ele foi convocado na lista final. E o lateral direito, Carlos Alberto Barbosa, 79. Só não teve convocado no ano do filme. Pulou. Ele teve 76, 78 e 79. Então, assim, é indiscutível o apelido do Santa, o terror do Nordeste, ele tá... Vem daí, né? Não é que o Santa era o maior clube do Nordeste, tá? Não era de Pernambuco, não. Assim, só para dizer assim, não era... Ele batia de frente com o Bahia. Ele era um clube mais vencedor do que o Bahia nos anos 70. Tá? Sim. Agora, Cássio, apesar de todo esse contexto que você trouxe do Santa ser o maior clube do Nordeste nos anos 70, em 77, o ano do filme, ele ficou de fora da final do Pernambucano, e é uma final lendária, eu diria. Eu cresci com meu avô contando histórias desse jogo, que eu não sei se foram reais, se não foram. Assim, o jogo teve prorrogações e mais prorrogações que duraram, ao contrário do que a gente vê ali no título do Diário de Pernambuco. Conseguiram errar. Não foram 158 minutos, foram 148, mas, Cássio, vou dizer uma coisa, pelas histórias que meu avô contava, assim, era algo perto de aproximar, de amanhecer o dia. Ele falou que os jogadores caíam, que os jogadores caíam, que passaram a tomar leite entre as prorrogações. Assim, eu ouvi a história desse jogo e parecia que ele tinha tido... Caíram. Tem imagens disso, assim, que quando o jogo termina, muita gente ali desaba no chão, ganhando ou perdendo a partida. Fred, lá no começo desse vídeo, que apesar da borda Pocket, mas a gente está se empolgando aqui porque o assunto é bem legal. Pocket é só o apelido desse vídeo. A gente disse que para ser campeão desse campeonato, o Sport jogou 36 vezes. Um campeonato com 6 times. 6 times. De um campeonato de 6 times, você joga 36 vezes para ser campeão. Pronto. Isso era campeonato estadual na época. E o campeonato durou 6 meses. Ele começa em abril e vai terminar em outubro. A final foi Náutico e Sport. A final começou no dia 6 de outubro. Náutico 1-0. No dia 8, vulgo 2 dias depois, tá? Não tem muito esse negócio de 66 horas para ter um jogo. Não. 2 dias depois, aí o Sport venceu o Náutico por 2-0. No dia 11, era um diazinho a mais de folga. 3 dias depois, o terceiro jogo, Sport 0, Náutico 0. Isso forçou, como o Sport tem a vantagem, um jogo extra no qual o Náutico tinha que ganhar num tempo normal para forçar a prorrogação. E só na prorrogação ninguém teria vantagem. O jogo extra, ele foi no dia 14, ou seja, 6, 8, 11 e 14, 4 clássicos dos clássicos. No dia 14, acho que foi uma sexta-feira à noite, no Arruda, no Campo Neutro, mas não é nem Campo Neutro, era o maior estádio da cidade, não tinha essa frescura não, tá? Assim, ó, não existia direito de televisão. Como é que se ganha dinheiro com o jogo? Com renda. Qual é o estado que vai dar renda? É o Arruda, o jogo é no Arruda. Pronto. Não tinha muito debate para esse tipo de coisa, não, tá? Apesar de que a Ilha do Retiro, nessa época, cabia 35 mil. Eu até esqueci de falar a capacidade. Aquele estádiozinho que apareceu ali, Fred,
a turma liberava 35 mil. Hoje o estádio a turma libera 27. Mas enfim, a final foi no Arruda, com as duas torcidas, não tem esse negócio de torcida única também. O Náutico venceu por 1-0. E na hora que o Náutico vence por 1-0, força a prorrogação. Até aí, irmão, tudo bem. Quantos campeonatos são assim? Isso é a coisa mais normal do mundo. A questão é que a FPF colocou no regulamento que o campeão só sairia se na prorrogação alguém fizesse um gol. Ou seja, fizeram a morte súbita. Só que faltou escrever um artigo do tipo: e se o gol não sair? Tipo, tá ligado? Esse regulamento existe também, né? A galera não descobriu a roda, não. Morte súbita, ou depois mudaram, virou Golden Goal, né? Gol de ouro, né? Porque morte súbita, enfim, no começo chamava morte súbita, mas depois deram uma tucanada e virou gol de ouro. Mas o cara bota, ó, meu irmão, depois de 2, 3 prorrogações, vai para os pênaltis e tal. Não tinha esse artigo. O jogo só acabaria, não teria um segundo jogo, o jogo só acabaria se alguém fizesse um gol. Aí a turma joga 30 minutos, Fred, depois dos 90, joga 30 minutos e não sai gol. Joga mais 15, que é o normal, qualquer prorrogação são 2 tempos de 15. Aí depois disso, ou o jogo acaba, fica empatado e vai para os pênaltis. Foi para um terceiro tempo extra. Mais 15 minutos. Nada. Nada. Ou seja, o jogo já estava em quanto tempo? Já estava em 135. No final do segundo da prorrogação, quando o jogo já estava quase terminando o quarto tempo, no minuto 148, aí Mauro, o jogador do Sport, fez o gol. Essas imagens que a gente está vendo são registros, são prints do registro do acervo da Globo. A Globo Nordeste, hoje a Globo Pernambuco era a Globo Nordeste, porque a Globo tinha uma emissora no Nordeste, que era no Recife. O CEDOC, no Centro de Documentação da Globo, ele é forte, muito forte a partir de 80. Imagens coloridas. Nessa época, o sinal, alguns estados, muitos não, mas alguns estados do Brasil já viam a TV a cores, porque a TV começa preto e branco, aí acho que uma transmissão experimental colorida foi um Festival da Uva de Caxias do Sul, acho que em 72, 73, um negócio desse. Mas em 77, as transmissões, por isso que de vez em quando aparecem alguns jogos de Sport Náutico Santa coloridos, que são jogos em São Paulo. Tipo, gol, grande momento do futebol. Aí mostra aqui, ó, o Santa vence o Flamengo no Maracanã, no Brasileiro de 75. Aquele jogo que bota o Santa Cruz na semifinal. Aquele jogo é colorido. Mas é porque no Rio de Janeiro é colorido. O sinal em Pernambuco era preto e branco. E a Globo, além de não ser colorida nessa época, ela não tem de forma muito organizada como tem a partir de 80. Então ela tem frames. Ela não tem toda a reportagem desse jogo. Embora tenha sido a final, mas por que não teve? Não é porque não tiveram, não. É porque se perdeu, pode ter estragado, enfim, eram outros tempos. Então, a gente tem frames dessa final de 77, do jeito que Fred fala. Se não tem o exagero, alguém ter morrido em campo, mas tem gente desmaiada, tem gente exaurida. Até porque, cara, se você detalhou bem, foi uma sequência de 4 jogos no intervalo curtíssimo, né? Então você não tinha só os 148 minutos, você tinha um desgaste de 3 partidas em uma semana, basicamente. Partidas valendo por final, que é um nível de jogo completamente diferente. E um nível de preparação física muito diferente de hoje também. Tá? E todos no detalhes. Então, essa final acabou sendo essa final de 158. O Diário ia ter outra particularidade, que todo mundo deve estar lendo, que você estiver lendo aqui, não sei se podcast, mas se você estiver lendo a capa do Diário de Pernambuco, Esporte. O Diário, durante uns 30 anos, no começo ele chama de esporte, do jeito que é feito o clube, esporte é uma palavra em inglês, mas num processo de aportuguesamento da comunicação no Brasil, o Diário acabou exagerando. Ele aportuguesou nomes. E o Sport sempre ficou puto com isso. Assim, nunca aceitou. Isso, se eu não me engano, foi até o início dos anos 80, quando a direção do Sport foi lá, na direção, passou até João Alberto, que era colunista social do Diário, que hoje está no Jornal do Comércio, até agora em 2025, no Jornal do Comércio, ele até relembrou essa história. Uma comitiva do Sport foi no Diário de Pernambuco, disse, meu irmão, o nome do clube não é esse. Não adianta, o nome não é esse. Assim, aí... E o editor de esporte, que eu acho que era Donir Moura, bateu o pé, não, mas é assim para outros cantos e tal, mas a direção, enfim, a relação lá acabou cedendo, e acho que no início dos anos 80 o esporte volta a ser escrito do jeito que era. Mas é muito curioso, ela chamava de esporte. É isso, tá? E se você estiver assistindo o corte dessa memória que a gente trouxe do Campeonato de 77, dessa interminável final de 77, esse corte faz parte de um vídeo maior, tá? Que é um vídeo sobre a vida em Pernambuco em 77, os times de Pernambuco em 77, dentro
do que foi resgatado em pequenos detalhes no filme O Agente Secreto, tá, de Kleber Mendonça Filho, que é o indicado do Brasil ao Oscar de 2026. E para a gente fechar esse vídeo, a gente mostra um pouco de outras citações que a gente viu nos últimos anos, tanto no cinema quanto na televisão. A gente traz aqui 4 fotos, mas na verdade a gente está falando de 3 obras, tá? Primeiro, em preto e branco, Cássio, um outro filme de Kleber Mendonça, que você até citou, né, que o Brasil também chegou a indicar ao Oscar, um misto de documentário, na verdade é Também mais um pelo Recife. documentário. É uma ode ao Recife também. E que a gente até citou no filme, quando a gente falou do centro, do abandono do centro, que é o filme Retratos Fantasmas, tá? E aí a gente vê uma camisa do esporte ali dos anos 80. Essa já camisa, com a de campeão ela é brasileiro. ela é entre 88 e 90, porque 91 já tinha a segunda estrela. Exatamente. Uma camisa ali, e aquilo é um cágado, né, na mão do cidadão, um na cabeça e um na mão. Eu demorei. Eu admito que quando eu montei aqui esses slides, eu só coloquei a camisa, não vi o detalhe de que ele está com um cágado na cabeça e um cágado na mão. E é jogo do Santa Cruz, que a turma levava uma cobra, pô. Assim o mundo era diferente, pô. Assim, era... Imagina o cara tá andando no centro da cidade com um cágado na cabeça. 2, um na cabeça e um na mão. Dois. Você falou do Santa Cruz, preso, assim, veja, hoje assim, o Ibama chega, assim, o cara é recolhido, né? A turma guarda o cara aí no hotel. Na imagem de baixo, Cássio, um frame de amarelo manga, tá? Filme de Cláudio Assis. Exatamente. E um travesseiro do Santa Cruz ali em destaque. É só a cena inicial do filme, para manter noção. Cena de abertura do filme. Não é exatamente um frame, não. Assim, é um destaque respeitável. Esse de amarelo branco, o de cima é uma foto mesmo, que tem um momento que aparece algumas imagens. Isso não é uma imagem correndo, é um retrato fantasma, podemos dizer assim. Esse de amarelo manga é a câmera descendo assim dessa cena com a personagem principal, a protagonista, com o travesseirinho de Santa Cruz. O filme é de 2002, o Amarelo Manga. E aí, Cássio, novela recente, remake de Renascer na Globo, com um personagem tricolor, devidamente trajado e que usou várias camisas do Bahia aí ao longo da novela, Cássio. João Pedro, filho de Inocêncio. Veja, é que a gente tá falando. Para aparecer a camisa do Bahia, teve que ir para Bahia. Veja, a galera teve que fazer uma novela, não dá para fazer a plantação de cacau. No remake, viu? Na primeira, o cara não tinha time, não. Não sei, eu não confesso que eu não lembro. Mas, por exemplo, não vestiu camisa. Se essa obra aí se passa no Mato Grosso, tipo, não... Por exemplo, a outra. Aqui teve até no Pantanal. Você apareceu alguma camisa do Goiás? Do Goiás, não. No Pantanal, algum clube do Mato Grosso, qualquer coisa, algum time do Centro-Oeste. Não sei se apareceu. E você espera que apareça? Você não espera, porque você meio que está condicionado a aparecer quem sempre aparece. Por exemplo, a novela atual, das 9 da Globo, né? Que também é um remake, Vale Tudo. Pô, tem um cara que vive com a camisa do Botafogo, tem um cara que se chama Vasco. Assim, não tem muito. E para esses dois aparecerem, já teve muito Flamengo na vida também. Já teve muito Flamengo para dosar um pouco. Então, assim, aparecer essa camisa do Bahia, tanto é que chamou muita atenção, é muito diferente. Então, não pode ser algo bobo? Pode. Mas é uma representatividade legal, tá? Porque a gente está falando de cidade, que o Brasil tem essa característica de ter muitas metrópoles enormes, com clubes de massa. O Bahia Esporte Santa, se fossem clubes da Argentina, seriam ali brigando com o Independiente para ser a terceira maior torcida da Argentina. Ali, muito mais do que Vélez, do que Estudiantes, que é tudo campeão da Libertadores, assim, pau a pau com Racing. Tá entendendo? Ou seja, mas a lógica do Brasil faz com que, de repente, eles pareçam menores, só que não são. Então, no fim das contas, eu acho que esses frames, assim, eles trouxeram interessante, mas, sobretudo, eu gostei desse passeio que a gente fez aqui, esse passeio de 50 anos. É isso, tá? Não foi um curta-metragem, foi um média-metragem, tá? Mas é o que a gente pôde entregar. Se você curtiu, importante deixar sua curtida aqui, indicar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp
E se você gostou, foi o primeiro vídeo que você viu aqui do canal, você chegou por outra pesquisa, estava procurando cinema e veio bater aqui, por exemplo, estava procurando história e veio bater aqui, por exemplo. Se você gostou, deixa a curtida, mas também se inscreve aqui. Estamos muito próximos aí de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E do primeiro até agora, a gente sempre contou com o grão em grão, com a indicação, com a forma de distribuição dos algoritmos ou do algoritmo aqui do YouTube. E a gente precisa dele, precisa de você curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando notificações. Esses sinais de aprovação, de recomendação que você deixa para o nosso canal são fundamentais para que ele ganhe força, ganhe tração e que o YouTube nos entregue de forma cada vez mais ampla e cada vez para mais pessoas, tá? Eu sou Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, a edição é de Márcio Souza e a gente finaliza aqui. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.